Olá, sou o professor Pedro Lucena. Vamos mais uma videoaula sobre noções de estatísticas, noções básicas de estatística. Nós vamos ver tipos de variáveis, tabelas e frequências. Vamos ao conteúdo. Nós temos os tipos de variáveis, elas são qualitativas e quantitativas. Qualitativa já expressa qualidade, certo? Quantitativa, números. Porém, elas são subdivididas em nominais, nominal, ordinal, as qualitativas. Então, nominal, nós temos profissão, sexo, religião, né? Cada um diz a sua profissão, né? De forma nominal, certo? E ordinal é que expressa uma ordem, ela precisa de uma ordem. Escolaridade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você tem ensino médio, porém tem uma ordem. Nós estamos no primeiro ano, depois segundo, terceiro. Estágio de doença, né? Inicial, está avançado, né? Médio. Então nós temos um estado de alguém quando se contrai uma doença, ele tem um estágio dessa doença, tá certo? Classe social. Infelizmente não se fala disso, mas existe classe social A, B, C, D, né? Infelizmente. Mas vamos às quantitativas. Elas podem ser discretas e contínuas. Quais são as discretas? Aquelas que mensura, né? Números de filho, números de acesso à plataforma, número de acesso à plataforma da Irem Protásio, né? Então ela discreta um valor absoluto, enquanto a contínua ela precisa de algo para aferir aquele valor. A altura, eu preciso de uma escala para aferir minha medida. O meu peso, a massa, preciso de uma balança para aferir. Salário, existe a variação salarial, né? Então são essas quantitativas contínuas. E isso são basicamente, mas a maioria das questões iremos mais com as quantitativas, tá certo? Mas lembrando que existem as qualitativas. Porém, nós temos aqui uma tabela, certo? Um gerente de venda de ações, né? Um vendedor de ações, ele tem uma tabela que por dia ele consegue fechar negócio, né? Aqui nesse primeiro dia ele conseguiu 14, depois 12, depois 13. E se você pode verificar aqui que a menor quantidade que ele conseguiu vender por dia é 11 e a maior 17, né? A menor 11 e a maior 17. Então nós temos uma tabela e quando tem essa tabela fica um pouco vago. Mas quando a gente trabalha com frequências, aí a primeira delas, qual é, professor? Frequências absolutas. O que significa isso? O que diz esse texto aqui? Basicamente é o seguinte: quantas vezes o vendedor conseguiu fechar 11 negociações? 2 vezes. Quantas vezes ele conseguiu 12 negociações num dia? 5 vezes. Né? E assim por diante, né? Perfazendo um total de 26 dias, de acordo com as informações da tabela. Então, frequências absolutas é a quantidade que aquele valor aparece naquela tabela. Frequências absolutas. Nós vamos agora sobre frequências relativas. As frequências relativas ela expressam um valor em percentual, em porcentagem, que a gente já viu nas aulas anteriores. Tá certo? Olha, vamos ver. 11 negociações. Em quantos dias ele conseguiu fechar? Em 2 dias. Então, como é que eu faço o cálculo da frequência relativa? Eu pego a quantidade que o número 11 apareceu, de 11 negociações, foi 2 vezes, e divido pelo total. Aí eu coloquei aqui ao lado, olha, 2, a quantidade de vezes, dividido pelo total, que é 26, é igual a 0,0769. Multiplicando, transformando esse valor decimal em porcentagem, eu multiplico por 100,
certo? Multiplico por 100 e eu tenho 7, aproximadamente, não é um valor exato, mas é um valor aproximado, aproximadamente 7,69%. Tá certo? Então, se você pegar qualquer valor desse e dividir por 26, vai dar o percentual que está ao lado, perfazendo as frequências relativas. Tá certo? E isso, vamos entender. Frequências absolutas é a quantidade de vezes que aquele valor aparece na tabela. E a frequência relativa é o percentual do que vai aparecendo na tabela. Então, quantas vezes vai aparecendo, ele vai dando um percentual, a porcentagem, sabendo se o total é 26 aqui dias, se a gente somar essa tabela todinha, tem que dar 100% ou aproximadamente, certo? Porque quando se faz o arredondamento, pode haver para menos ou para mais. Então, pode passar de 100, um pouquinho, só um pouquinho, ou menor do que 100, mas nada de que só algumas casinhas decimais, tá certo? Já vimos frequências absolutas e frequências relativas. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e iremos para o próximo, tá certo? Espere aí, o assunto tá bom, até daqui a pouco, tá certo?